Olá, bem-vindos ao Campeonato de Portugal de Montanha, temporada 2021. José Correia entrou bem na temporada. O atual campeão nacional dominou a primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ao sagrar-se vencedor absoluto. Depois de vários meses parada, a Armada da Montanha voltou a fazer-se à estrada com a rampa PQP Rábida a ser a anfitriã do arranque da nova temporada. Um campeonato que este ano traz novidades no regulamento e uma estreia, a Taça de Portugal Kart Cross de Montanha. Com um plantel de luxo num fim de semana renhido, muitas lutas em pista, chegou a hora de ver pilotos e máquinas a brilhar rampa acima. Em grande forma, José Correia esteve imparável e deu tudo para chegar ao cimo da rampa com os melhores tempos. No primeiro dia, a forte concorrência fez-o impor-se nas 3 subidas, assumindo desde logo o comando protótipos da Divisão A. Já no segundo dia de competição, a performance do piloto foi perdendo força, chegando mesmo a ver o lugar ameaçado por Hélder Silva. Uma luta frenética que obrigou o piloto da JC Group Racing Team a aumentar o ritmo. Mas sem sucesso, acabou no segundo posto, separado por apenas 1 segundo do adversário. E como um azar nunca vem só, na derradeira subida oficial, ao tentar baixar os tempos, o Ozela Evo 2 sofreu uma saída de pista logo após a curva inicial. Apesar desse percalço, o verdicto do cronómetro deu o triunfo a José Correia nos absolutos e na divisão A dos protótipos. Comecei ontem desde a primeira subida sempre a fazer os melhores tempos. Hoje voltei a conseguir fazer os melhores tempos. Na segunda de prova o Hélder conseguiu fazer um tempozinho melhor, mas os tempos que eu tinha, portanto, como neste não consegui subir, daí tive um toque, deu para ficar em primeiro lugar, já não foi mal. A pista estava um bocado suja, não é? Escorregou o carro, a partir daí já nunca mais consegui ter o controle dele. Quando tudo parecia ganho, o regressado Hélder Silva não conseguiu a desejada vitória aos comandos do BRC-BR53, estreado na época passada em Mursa. Embora tenha sido rápido e consistente, sentiu algumas dificuldades em adaptar-se ao carro devido à baixa rodagem. Hélder Silva ficou a 253 milésimos do primeiro posto e levou para casa o segundo lugar absoluto e da divisão A dos protótipos. Sentimos que estamos a evoluir e os tempos começaram a sair, agora para o fim estavam a sair mais. Pronto, acabou cedo demais, que acho que ainda era capaz de conseguir melhor. António Rodrigues também fez uma excelente exibição. O vice-campeão nacional absoluto e de protótipos também se entregou à luta de corpo e alma e rodou sempre para lá dos limites. Mas a segunda subida de treinos no primeiro dia de corrida não correu da melhor forma. A ambientar-se às patilhas de velocidade, o piloto acabou por fazer um peão, mas já nas provas seguintes as coisas começaram a correr de feição. Com o problema corrigido, os bons resultados começaram a surgir. Nas restantes provas, subiu confiante e garantiu o 3º lugar absoluto e o primeiro da divisão B dos protótipos. Nos treinos ainda houve uns errozinhos, ainda tivemos ali uns percalçozinhos com uma habituação a uma nova coisa que foi levada no carro, nas patilhas de velocidades, mas das provas depois corrigimos isso e conseguimos os bons resultados e conseguimos o 3º lugar. Nova temporada, novos desafios. Joaquim Rinho trouxe até à Rábida a nova arma para esta época, o BRC B49 Evo. Um carro mais potente e com melhor reação em curvas. Um upgrade que o piloto há muito ambicionava, uma vez que o antigo carro já não tinha as características necessárias para atingir os objetivos. Decidi mudar de carro porque o meu carro já era 2007, é um carro já que não tinha características suficientes para andar nos lugares da frente. É a boleia da nova máquina de Joaquim Rinho que voltamos à competição. A rampa serviu como um teste para o piloto tirar mais partido da máquina e encontrar o setup perfeito. Rinho teve algumas derrapagens ao longo dos 2 dias de prova, mas mesmo assim não deixou que isso fosse um problema. Acabou por fazer o melhor crono com 1 minuto 51 segundos e 834 milésimos. Terminou em segundo na divisão B dos protótipos. Nuno Guimarães regressou à competição depois de ter estado ausente nas 2 últimas provas da época passada. Assim, foi na rampa Sadina que experimentou verdadeiramente o Silvercar S2, já que em 2020 acabou por rodar muito pouco.
Com as expectativas altas para esta nova época, o piloto entrou nos 2 dias de competição cauteloso e sem arriscar. O objetivo era sair com bons resultados e manter a máquina em condições para a segunda prova do campeonato, a Rampa Internacional de Boticas. Nuno Guimarães acabou por subir ao último degrau do pódio da divisão B dos protótipos, ficando a 7 segundos e 707 milésimos do primeiro classificado, António Rodrigues. Conhecidos vencedores dos protótipos, é hora de passarmos para os GTs, categoria que deu que falar durante o fim de semana. Os Porsche não deram tréguas e proporcionaram verdadeiras lutas entre os 3 protagonistas. Todos ambicionavam a chave de ouro, mas foi Pedro Marques quem a levou para casa. O piloto de Braga mostrou que, apesar das adversidades, tudo é possível. Na primeira subida de treinos partiu a transmissão, o que o obrigou a parar a meio da rampa. Face à forte oposição de Vítor Pascoal, o Porsche 991 GT3 Cup precisou de elevar a fasquia. Deu tudo por tudo e impôs-se na última subida, surpreendendo a concorrência ao registrar um tempo de 3 minutos 46 segundos e 65 milésimos. Apesar de ter alguns problemas no carro, tivemos que desmontar durante a noite de sábado a caixa de velocidades, que a embreagem estava danificada. Entretanto, hoje também verificámos que o carro estava a bater um bocado de babelina e foi arriscar até à última. O atual campeão em título, Vítor Pascoal, bem tentou dominar a categoria. Chegou a alcançar o primeiro posto na segunda subida oficial, mas acabou por perder na final, por apenas 775 milésimos de segundo. O piloto sentiu na pele o tempo de paragem obrigatória, começando a ganhar ritmo de subida após subida. Tal como o adversário, também teve algumas dores de cabeça. A embreagem começou a verter óleo, baixando assim a pressão. Na hora de acender o semáforo verde para as subidas oficiais, o problema mecânico já tinha sido resolvido. Atrás e a fechar o top 3 ficou Pedro Silva com o Porsche 997 GT3. O piloto rodou sempre muito perto dos adversários, tendo registado o melhor crono na terceira e última subida do fim de semana, com 1 minuto 55 segundos e 212 milésimos. Ainda assim, não foi o suficiente. Terminou a primeira prova da época a 4 segundos do primeiro classificado. Foi na categoria Turismos que se deu a grande revolução. Em vez das habituais 4 divisões, passaram a ser 3. Assim, os turismos da Divisão 1 ficou reservada aos carros de 4 rodas motrizes, como o Ford Fiesta STR5 de Luís Nunes. Imparável, o piloto teve sempre um bom ritmo, mas um problema técnico levou a um mau resultado na terceira subida oficial. O piloto soube, porém, tirar partido do carro e foi o mais rápido entre os Turismos 1, com 3 minutos 51 segundos e 959 milésimos. O segundo lugar foi ocupado por um estreante. Vindo dos ralis para a montanha, António Cruz Monteiro veio de Leiria para enfrentar as desconhecidas curvas da rampa da Arrábida aos comandos do Peugeot 208 T16. 2 dias desafiantes, já que teve de aprender a conduzir nas curvas e contracurvas da montanha. Mesmo assim, deu o máximo em todas as subidas, marcando o melhor tempo na subida do Tirateimas com 1 minuto, 58 segundos e 418 milésimos. Após 2 anos afastada das competições por motivos profissionais, Daniela Marques voltou ao volante do já conhecido Subaru Impreza. A última aparição tinha sido na Rampa Internacional da Falperra, um regresso há muito desejado que só agora conseguiu concretizar. É bastante desejado, claro. Na altura afastámos-nos porque nós mudámos de instalações, nós temos um comércio de peças de automóveis. Quando compramos um pavilhão, resolvemos nos afastar para dar acompanhamento à evolução da loja. De regresso às lides da montanha, é hora de vermos como foi a prestação da piloto que se juntou ao trio dos turismos da Divisão 1. Daniela Marques, tal como António Cruz Monteiro, esteve a correr também pela primeira vez na Arrábida. Ainda a ambientar-se ao ritmo competitivo das rampas, acabou a 20 segundos e 709 milésimos do primeiro lugar e com a promessa de marcar presença nas restantes provas do campeonato. Feitas as contas, fechou o top 3 da categoria.
Já a Divisão 2 ficou reservada aos carros de duas rodas motrizes com motores de cilindradas superiores a 2.000 cm3. Destaque para o Seat Cupra TCR de Joaquim Teixeira, que logo na primeira subida de treinos foi abaixo 2 vezes depois de passar a linha da meta. Na segunda subida oficial, o piloto contou ainda com uma avaria no alternador. Um contratempo que vai alterar o tempo no cronómetro, mas que ainda assim manteve o piloto na linha da frente. Com os olhos sempre postos no primeiro lugar do pódio, Joaquim Teixeira sagrou-se líder da divisão. Fui subindo a subida a melhorar, ontem conseguimos o melhor tempo, porque a pista estava mais fresca, hoje já com o calor foi mais difícil. Mesmo assim, dentro dos turismos, pronto, consegui manter desde a primeira subida o primeiro tempo, uma vitória que me agrada. José Almeida, aos comandos de um BMW M3, conseguiu evoluir desde os treinos às oficiais. Na primeira subida oficial, entrou cauteloso, mas a confiança que foi ganhando levou a baixar os tempos. Mas foi na última subida que registrou o melhor resultado, ao fazer 2 minutos, 5 segundos e 257 milésimos. Se para alguns pilotos tudo correu sobre rodas, para Paulo Silva não foi bem assim. Quando a luz verde acendeu para dar início à segunda subida de treinos, o piloto deu um toque numa das saídas, danificando uma das jantes. Mesmo assim, foi ganhando terreno até atingir melhores resultados que o piloto que rodava na frente, Frederico Formiga. No final da prova, Silva assegurou o terceiro lugar, já Formiga fechou o top 4 da divisão. Manuel Rocha e Sousa também alinhou na prova, mas viu-se forçado a abandonar depois de ter batido com o Cupra TCR na terceira subida de treinos. Nos turismos Divisão 3, só os carros com motorização até 2.000 cm3 puderam participar. É o caso do Citroën Saxo de Bruno de Carvalho, que foi o último a alinhar na partida e o primeiro a subir a rampa. Registrou o melhor tempo na segunda subida oficial com 2 minutos, 2 segundos e 413 milésimos. O piloto acabou no primeiro lugar da divisão. Ansioso para voltar a pegar no Renault Clio RS, Sérgio Nogueira vinha apreensivo com as condições climatéricas, mas aproveitou o bom tempo para arriscar, soube acelerar na altura certa e acabou por conquistar o segundo lugar da Divisão 3 dos turismos. Pela TT Racing, o Enel Confense está pronto para partir. Já Parcílio Sumaviel voltou a alinhar aos comandos do Renault Clio RS3, apesar de ter feito planos para montar um projeto com um carro da categoria GT. Enquanto espera pela mudança de categoria, o piloto de FAF entrou bem na primeira subida oficial, marcando logo o melhor crono com 2 minutos, 2 segundos e 980 milésimos. Sumaviel fechou o fim de semana com o terceiro lugar da categoria. Quem também alinhou nesta divisão foi Alberto Pereira, campeão dos Legends 2020. Aos comandos do Honda Civic Type R, o piloto aproveitou os treinos para se adaptar à nova máquina. Logo na segunda subida teve um problema na travagem, o que o levou a fazer apenas meia subida. Mesmo assim, o piloto não desistiu e partiu para a última prova. No final das contas, ocupou o quarto lugar da tabela. Na quinta posição ficou Francisco Vieira Leite. A estrear o Toyota Corolla, o piloto não teve um bom fim de semana. Nos treinos deparou-se com um problema na direção assistida, o que o levou a entrar em safe mode. Vieira Leite não cruzou os braços e deu tudo por tudo, mas o problema persistiu até ao fim. O sexto lugar foi ocupado pelo britânico estreante Trevor Stretch. Ao volante de um Volkswagen GTI, o piloto foi sempre reduzindo os tempos, até que na subida de fogo deixou a melhor marca com 2 minutos, 16 segundos e 396 milésimos. E se uns se estreiam na montanha, outros regressam. Cláudio Batista está de volta às competições 3 anos depois com um Citroën DS3 R1. Perante um traçado completamente desconhecido, o piloto teve um desafio acrescido, dificuldades com a caixa, que só o deixaram alinhar na segunda e terceira subida oficial. Por isso mesmo, não foi além do 7º lugar.
Dos turismos para os clássicos de montanha, Mário Silva e o potente Porsche Carrera RS voltaram a deixar marca na história dos clássicos ao serem vencedores da categoria. Embora nem tudo tenha sido um mar de rosas, nas sessões de treino o piloto enfrentou o problema elétrico no distribuidor, o que levou o carro a falhar diversas vezes. Mas na prova dos 9, o Carrera RS não deixou a desejar. O carro falhava muito durante a parte inicial de chuva, tive quase ao ponto de desistir mesmo, se continuasse assim, mas depois conseguiu-se resolver e realmente hoje superei todas as dificuldades. Os restantes lugares do pódio foram discutidos entre os pilotos dos Forscore MK2. Fernando Salgueiro foi quem levou a melhor, ficando a 2 segundos de Ricardo Loureiro. O quarto lugar ficou para Carlos Fava. Aos comandos do Volkswagen 1303, deparou-se logo nos treinos com alguns problemas na caixa de velocidades. Apesar de não ter conseguido resolver o problema, o piloto arrancou para a primeira subida oficial, mas foi atraiçoado a meio do caminho quando a caixa de velocidades se partiu. Resolvido o problema mecânico, o piloto conseguiu alinhar nas restantes subidas oficiais. A fechar o top 5, Fernando Francisco, com 2 dias de prova complicados, o piloto sofreu uma batida na primeira subida oficial e acabou por não pontuar. Nas seguintes andou sempre com mais cautela, mas o Forscore MK1 tinha a direção desalinhada. Apesar de desapontado, o piloto não quis desistir e ficou até ao fim apenas para cumprir calendário. Gol 2.14, 546, Eva Laranjeira 2.36, 529, a melhorar substancialmente. Dos clássicos passamos para os Legends. Pedro Lança, o piloto de Sines, começou o primeiro dia de competição a dominar o warm-up e a primeira subida de treinos. Um triunfo que não durou muito tempo. Um problema na direção que se foi agravando impediu de alinhar na segunda subida de treinos e na prova oficial. Mesmo condicionado, o piloto lançou-se ao ataque nas 2 subidas oficiais de domingo e foi de fio a pavio o líder da tabela classificativa. José Carlos Magalhães não teve tanta sorte. O piloto não escondia a vontade de lutar pelo pódio, até que por momentos viu o esforço quase a cair por terra. Um pequeno deslize do BMW M3 na primeira esquerda após a meta fez perder muito tempo. Magalhães terminou a 7 segundos e 748 milésimos do primeiro posto. O pódio ficou completo com o Carlos Oliveira, que se apresentou sempre regular com o Ford Sierra. Pelo caminho, deu de caras com um problema de travões, mas nada que o impedisse de terminar na 3ª posição. Atingiu a melhor marca na segunda subida oficial com 2 minutos, 7 segundos e 338 milésimos. Bernardo Sá Nogueira voltou a apostar no Alfa Romeo 156 TS. Começou com a roda direita e foi o mais rápido na primeira subida. Nas seguintes, o piloto continuou a dar o máximo, mas não o suficiente para ficar no pódio. Terminou na 4ª posição. Ela também vencedora em título desta taça, depois da A lutar pela Taça de Portugal de Montanha 1300 tiveram os 2 Peugeot 106. Depois do título na época passada, Francisco Milheiro somou e seguiu com mais uma vitória. O piloto vimarense venceu de forma clara. Para isso, apostou nos novos pneus que o ajudaram a baixar tempos. A prova correu bem, no sábado fiquei um bocado desanimado que não estava a conseguir atingir os tempos que eu pretendia com os pneus. Depois na subida oficial optámos pelos pneus novos e consegui ter um tempo bom e foi suficiente para não ter que puxar muito no domingo. Nesta fantástica rampa, passamos para a TPM 1300. Rui Gama bem puxou pelo carro, mas ficou a 13 segundos e 651 milésimos atrás de Milheiro. Claramente tentar ver. Quanto à Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300, Daniel Rolo
desde cedo agarrou a vitória. Um objetivo rapidamente alcançado, visto que o piloto entrou em 2021 com a ambição de estar na linha da frente. Atrás, rodou Aníbal Rolo, que nunca deixou a segunda posição. O bom filho à casa torna. Natural de Azeitão, Eva Laranjeira voltou a marcar presença numa rampa que lhe é muito especial. Setubalense de coração, a piloto não esconde o orgulho de poder correr em casa. Tem um gosto especial exatamente por isso, é casa para mim. Eu agora, como estou um bocadinho mais longe de casa, regressar aqui é sempre um prazer enorme. É uma rampa que nunca posso faltar e sempre que tiver ao meu alcance, só por um motivo muito impositivo, é que não estarei sempre presente aqui. Se antes já tinha um sabor especial, agora ainda mais. A piloto abraçou mais um desafio aos comandos de um novo carro e de uma nova categoria. Eva Laranjeira faz agora parte do plantel da Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300 e assegurou o último degrau do pódio com o Peugeot 205 Rally. Helder, garantido, ele carregou desde o primeiro metro. Vai a fundo. Resta-nos falar da grande novidade da competição, a Taça de Portugal Kart Cross de Montanha. A correr pela primeira vez no continente esteve o madeirense Nelson Andrade, campeão do Troféu Regional de Rampa da AMAC 2019. O piloto não deixou que os dois smog lhe chegassem aos calcanhares. Fez uma bela exibição, destacando-se de Nelson Rocha no segundo lugar, em 15 segundos e 294 milésimos. Sérgio Mateus fechou o top 3 da categoria. Foram 2 dias espetaculares. Tive um percalço ontem, mas foi resolvido. E cá estou eu inteiro, com o carro inteiro. Não vinha aqui com intenções de fazer grande coisa, porque para já que não conhecia a rampa, era a primeira vez que venho cá correr, mas corri super bem e é mais uma para a carreira. Pela primeira vez, a rampa PQP da Rábida abriu o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, um desafio aceito pelo Clube de Motorismo de Setúbal e apadrinhado pela Câmara Municipal. Para nós foi um desafio. A Mursa já tem alguma experiência na abertura do campeonato. Isto é um ano atípico e abrir uma prova, abrir um campeonato onde se podia fazer uma festa, merecia outras honras à abertura deste campeonato. Fizemos aquilo que podíamos, tentámos receber o melhor possível e o balanço acho que é sinceramente positivo. É evidente que para nós esta prova foi de um enorme sucesso, até o tempo ajudou este fim de semana. Para ser melhor ainda, só mesmo com o público, e isso todos sentimos que falta-nos o calor do público. A primeira prova foi superada com sucesso. Faltam agora 7 para cumprir o calendário. Da maneira que está a evoluir, começa a ficar mais favorável. Vamos ver se pelo menos fazemos as 7 provas que ainda restam no campeonato. E assim fechamos as contas da primeira ronda. A caravana da montanha segue agora para norte, rumo à rampa internacional de Boticas. Uma prova que vai marcar também o arranque do Campeonato Europeu de Montanha a 8 e 9 de maio. Até lá!